Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Inspire-se a Ser Negócio. Hoje eu escolhi uma pessoa que eu sigo nas redes sociais há algum tempo, conheci por acaso através de uma antiga mentorada minha e comecei a seguir. E eu curto muito os conteúdos que ela posta. Ainda não tive o prazer de estar presente no estúdio dela, mas com certeza vou. E tenho certeza que vocês vão adorar de conhecer essa mulher. Por que eu trouxe ela aqui? Porque eu vejo, quando eu iniciei a minha metodologia Ser Negócio, muito do que eu trabalhava eram as características empreendedoras que eu aprendi no curso Empretec do Sebrae, que são as características mapeadas pela Endeavor. São 10 musculadoras empreendedoras. E quando eu sigo essa moça, eu vejo muito dessas características nela. E aí, qual é a consequência? Quando o empreendedor tem muito propósito, quando ele sabe muito bem o que está fazendo, as coisas acontecem e fluem, simplesmente. E é por isso que eu trouxe a Marina. Marina, seja muito bem-vinda, muito prazer ter você aqui. Fiquei bem feliz que você topou minha entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, por essa manhã de negócios aqui, de networking, então... Se apresenta aí pro pessoal, diz como é que é teu nome, o que tu faz atualmente, né? Fala com o pessoal, pode falar lá. Vamos lá, então, eu sou a Marina, né, tenho 33 anos, moro em Brusque, né, sou moradora de lá, nasci e cresci, 33 anos lá em Brusque. E hoje, atualmente, eu tenho um estúdio de gastronomia na cidade Mas antes disso, né, eu estudava artes visuais, né, sou formada em artes visuais, trabalhei na área da educação por 10 anos e agora faz uns 7 anos que eu estou transitando aí minha carreira para a área da gastronomia. Então, é sobre isso que a gente vai contar aqui, né? O quanto, como que ela fez essa transição de carreira, quando tudo começou. Então, já vamos entrar no nosso assunto. Marina, como é que começou a tua vida profissional? Tu lembra quantos anos tu começou a trabalhar? Profissional mesmo. Acho que com 14 anos eu já trabalhava do lado da minha casa, né? A nossa cidade é o berço da fiação, né? A gente tem muita indústria têxtil. Então, do lado da minha casa tinha uma confecção, que é de parente, inclusive, assim. Então, com 14 anos eu já trabalhava na confecção, né, dessa prima. Mas isso porque a mãe mandou ou porque quero meu dinheirinho? Eu acho que era uma coisa já assim, quero meu dinheirinho, né, e também incentivo, claro, em casa a gente sempre teve, minha mãe sempre trabalhou desde muito cedo, então acho que essa coisa acabou vindo ligada. Então, desde os 14 já trabalhava, para ter o dinheirinho e começar a rodar negócio. É porque o empreendedor tem muito disso. Muito cedo ele já quer ter as próprias capacidades, né, de fazer acontecer a vida, né? Isso. E aí você começou na área têxtil. E aí eu comecei a estudar depois designer de moda. Foi a minha primeira graduação. Na verdade, não cheguei a formar, mas estudei 6 semestres de designer de moda. E aí, pelo meio do percurso, né, trabalhei em vários lugares da área. E aí, nisso, logo já transitei para trabalhar em colégio, né? Fui começar a dar aula, porque dentro da faculdade de design de moda, a gente estuda história... Cultura, história da moda, exatamente, né? História da moda e todo esse processo. E aí, artes, né? Todo o processo de desenho, né? De criação. Então, surgiu uma oportunidade para dar aula de artes na prefeitura. E aí eu comecei dando aula de artes, então com 18 anos eu já trabalhava na prefeitura dando aula de artes. E aí chegou um momento que eu tive que decidir, né, continuar designer de moda ou migrar então para uma coisa que eu já estava fazendo. E foi onde eu comecei, dei o curso de artes visuais. Com 21 comecei a estudar artes visuais e daí me formei ali logo com 24. E aí fiquei nessa área da educação por 10 anos. Trabalhei então como professora de artes visuais por 10 anos. Que legal. Esse curso de artes visuais é um tecnólogo? Não, é faculdade mesmo? É licenciatura. Licenciatura, que legal. E aí tu trabalhou com artes visuais por um bom tempo. Aí eu trabalhei na E aí educação. tu lembra quando tu falou assim, esse negócio de arte... Ensinando crianças, é isso? Sim, tem idade essas crianças? Eu trabalhei, nesses 10 anos, eu trabalhei com crianças de 4 anos até o ensino médio, né? Até 16, 17 anos. Eu trabalhei com todos os públicos e todas as faixas alguma etárias. Que tu curte mais, assim, alguma idade que... Eu acho que hoje, assim, se fosse para voltar no tempo, talvez o Fundamental 1, que são dos 6 até os 10, que eles tenham uma... Você pode trabalhar de vários jeitos, assim, né? Então, eu acho que é o público que eu gosto mais, de 6 a 10, assim. E tanto é que é o público... dinamismo, né? Me parece uma pessoa super dinâmica. Eles são... E as crianças, essa faixa etária, eles são muito abertos, exatamente isso. Então, assim, tu propõe, eles... vamos fazer, né? Diferente dos adolescentes, que eles já têm uma... resistência. Com certeza. Tá, e aí, quando é que foi que tu falou assim, esse negócio de artes não tá mais me agradando? Não, nunca tive isso, tanto é que hoje eu ainda tenho
tá? Eu vou dizer assim, que quem bebe dessa água, eu acho que, que nunca mais consegue sair. Tanto é que hoje eu ainda dou algumas aulas, tá? Então eu tenho 2 escolas em Brusque que eu trabalho ainda e dou algumas aulinhas de artes. Então eu continuo gostando. Eu sempre digo, dentro de mim tenho 2 corações, né? Eu acho que bate a gastronomia, mas as artes ainda tá ali em algum lugar. E tem muita gente que fala assim, nossa, mas que transição, né? Que pulo, que nada a ver uma coisa com a outra. Mas é quando a gente fala que daí, por exemplo, a criatividade, né? Trabalha nas 2 áreas. Então, Lógico. assim, é muito paralelo também. Apesar de parecer muito distante, mas elas são muito... É uma linha tênue, assim, muito próxima. Eu acho que você traz muito disso na confecção dos teus pratos, no enfeitar. Como eu só te sigo nas redes, eu acho maravilhoso o jeito como tu arruma as coisas e tu pega materiais simples, assim. Então, com certeza isso vem da artes, né? Da capacidade de ter... É diferente se tu estivesse só ali com a comida, com a gastronomia. Isso, né? Então já tem essa bagagem que eu acho já que agrega muito. Já não vejo tão distante assim uma coisa da outra, tem né? uma ligação, sim. E aí, mas então por que tu começou na gastronomia? Então, em 2018... eu já estava com a vida ok, né? Já tinha um trabalho bacana, eu trabalhava no Sesc na época, assim. Mas eu sempre gostei muito de receber as pessoas. E daí eu queria alguma coisa, assim, para eu começar para mim. Era uma coisa mais pessoal a gastronomia, assim, né? Para receber os amigos em casa, para... Então, eu comecei a fomentar essa ideia de fazer, e daí comecei a pesquisar, e realmente, quando você olha, assim, meu, que bacana, você acha que eu quero fazer isso, mas não era com a ideia de trabalhar, não era para ser o meu ganha-pão, assim, como é hoje, né? E aí, em 2018, então, eu comecei o curso de gastronomia na Univale, aqui em Balneário, e aí, quando eu entrei, de fato, a primeira vez na cozinha, que foi ali por abril, que a gente começa com as aulas teóricas, né? E logo na sequência a gente teve a primeira aula de prática. Foi muito interessante porque eu falei, opa, acho que isso aqui não vai ser só hobby, eu acho que vai ser vai ser talvez alguma coisa a mais, assim. E aí a vida foi mostrando os caminhos, né? Foi acontecendo. Aí eu comecei a estudar e logo na sequência eu falei, eu acho que eu vou experimentar, porque eu já estava há 10 anos na educação. E na época, assim, estava passando por uma fase ali com pessoas difíceis, enfim, e aí o que aconteceu foi o seguinte, que eu disse, então vamos mudar. Só que eu não tinha experiência nada na área, né? Só estudava. E aí, para você transitar, exatamente, para você sair de um lugar que você já está confortável, com um salário mais ou menos ok, né? Que vamos combinar que professor aqui no nosso país não é a profissão mais valorizada, mas... ainda assim, não é ruim se a gente compara, às vezes, com outros. Mas tem a compensação, não trabalha sábado, domingo, feriado. tem isso. As férias, né? Que na gastronomia tu não tem, que a gente não tem, que daí tu vai vendo que o problema não é aquele trabalho. Todo trabalho tem o seu pós e o seu contra, né? Mas... bom, enfim, aí eu comecei a pensar nessa possibilidade de trabalhar na área, mas eu não sabia como sair da escola para migrar, então, para trabalhar no restaurante final de semana, que daí vem essa questão, final de semana com um salário inicial aí de, às vezes, um salário mínimo e ganhar uma caixinha que tu não sabe de quanto que vai ser, né? Então, como é que eu ia fazer subir esse degrau, como é que eu ia fazer essa movimentação? E daí eu lembrei de uma professora, Leila, querida, inclusive, que mora aqui na região, e ela falou o seguinte... ela disse assim, 2 cozinhas que dão dinheiro para vocês trabalharem, 2 lugares que vão dar dinheiro para vocês na área da gastronomia, vai ser cozinha de evento e vai ser cozinha de navio de cruzeiro. E eu lembrei dessa fala dela. E eu falei, opa, navio de cruzeiro, vamos ver o que é isso aí. Só que era uma coisa muito distante no começo, assim, né? Eu não conhecia ninguém que tivesse ido trabalhar em um navio de cruzeiro. E aí eu comecei a pesquisar. E por coincidência ou não, na época tinha uma moça que trabalhava comigo, que era formada em gastronomia, e ela tinha uma amiga dela que tinha ido trabalhar a bordo. E aí a gente trocou essa informação, ela me deu o contato dessa moça, e a gente começou a conversar. Só que ela falou assim, ó... talvez ela demore uns 3 dias para responder, porque não tem internet dentro do navio. Isso foi em 2019. Já dá aquele... já dá onde, meu Deus. Deixa eu te cortar um pouquinho, Marina. Aqui eu já vejo 2 características que a gente fala muito forte, né? O empreendedor, ele tem essa inquietação de estar sempre criando, né? Ele é muito criativo, ele tem essa inquietação. Ele tá sempre inovando. Então, tu tava lá, confortável nas artes, era uma coisa que tu gostava, mas uma outra coisa não tava te fluindo. O que eu vou fazer de diferente? Aí tu vai por hobby aprender gastronomia. Opa, mas
já vê a oportunidade. Então, ele tá sempre ligado nas possíveis oportunidades. Então, tu já viu uma oportunidade. Então, tu mesmo te tira da zona de conforto, vai lá, começa e já começa a ver, tá, mas talvez eu queira ganhar dinheiro aqui. Né? E isso são características que o empreendedor tem que ter dentro de si. Ele não tá sempre confortável, ele sempre quer mais, ele sempre quer criar, ele sempre quer inovar. Né? Sim. E aí, essa pessoa não... olha, ela não vai te responder porque lá no navio não tem muita internet. Pra mim, eu que sou louca pela internet, você ia pensar, será que isso é pra mim? Aí foi onde eu pensei, opa, mas talvez não seja tão ruim ficar sem internet. Aí eu comecei a olhar o Instagram dela, lá em 2018 para 2019 ali, comecei a olhar e ela conhecia o mundo todo. Eu falei, essa menina aqui viajou muito e coisa. Isso foi um dos pontos, assim, de querer... Porque dentro da área da gastronomia a gente também estuda muito essa questão cultural, né? Comidas de regiões e tudo mais. Então isso foi um ponto também que chamou a atenção. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu entrei em contato com ela me deu os 2 sites, assim, esses sites aqui são confiáveis, que tu pode entrar e fazer o teu cadastro, e daí começou a jornada, sem saber onde é que ia dar, o que ia acontecer, porque na minha cabeça, navio de cruzeiro, eu ia pegar aqui em Itajaí, né, aqui no nosso porto, e eu ia fazer a costa brasileira, e se qualquer coisa desse errado, eu ia pegar e voltar para casa. Mas eu fiz uma entrevista meio sem saber, também, né? Não sei. Ia ser assim simples, mas... Não foi? Não foi, porque a primeira oportunidade que apareceu o seguinte, era a Rota Internacional, era uma companhia americana, então a gente embarcava nos Estados Unidos, e daí fazia América Central e tudo mais, depois o crossing, mas aí no meio disso depois teve pandemia, a gente acabou não fazendo, para a Europa, então assim, já saía, não era daqui, já saía de um outro país, falando uma outra língua, que era também uma das pontuações ali que tinha que ter para poder entrar para trabalhar a bordo, falar outra língua. Que eu fiz curso, bem? Não, eu fiz curso, como muita, né? Todo mundo sempre, que inglês é importante, mas aqui na nossa cidade em Brusque, uma cidade pequenininha, nunca tinha usado, né? Então o inglês estava aqui adormecido na minha cabeça. Mas aí eu me propus a estudar, tinha 3 meses, e me propus a estudar, então, nesses 3 meses, melhorar a minha língua e melhorar o inglês, para daí para poder entrar e trabalhar a bordo, né? E as coisas foram dando certo. Eu passei nessa primeira entrevista, depois passei numa outra prova, e aí deu certo, e daí aí correr atrás, porque trabalhar a bordo de navio de cruzeiro também não é fácil, né? Tem toda uma documentação exigida, cursos que eles exigem, né? É uma infinidade de coisa, mas foram 3 meses para essa organização, e aí a gente acabou atrasando um pouco essa carta de embarque, era para chegar no final do ano, eu embarquei, na verdade, só em fevereiro do outro ano. Então foram 6 meses para se organizar para essa transição, para começar a trabalhar a bordo de navio de cruzeiro, na pastry, na confeitaria, daí fui trabalhar, então, dentro da cozinha do navio de cruzeiro nos Estados Unidos. Essa foi a minha primeira experiência, de fato, de cozinha. Já começou assim, vamos ver se é isso aqui, se não é, cozinhando para 3.000 pessoas, assim, né, a bordo. Então, navio de carga grande, assim, né? E... Muita gente que te ouve agora já desistiu no meio do caminho falando no inglês, né? Tu lembra que passava na tua cabeça do tipo, eu vou? Não, foi isso, eu vou e vamos ver o que vai acontecer, assim. Eu tinha uma vontade em mim, assim, que era, né, mudar, e essa foi uma oportunidade que apareceu, que não precisou de muito esforço, precisou de coragem. Não passava na cabeça do tipo, quando eu voltar, será que eu consigo minhas turmas? Não, isso não passou. E ainda bem, porque talvez se tivesse passado, não teria ido. Mas essa é uma característica. O empreendedor, ele é corajoso, ele põe a ideia e enquanto ele não consegue executar aquela ideia, ele não larga. Então, ele nem pensa e se der errado. Não, É por isso que eu te pergunto. Porque eu sei que não passou, né? Não, que a gente já conversou sobre isso e tu falou, não, nem passou. Eu queria era a experiência de estar vivendo em outro lugar. E o pastry, tu escolheu? Já gostava dessa área de confeitaria? Ou como é que foi? Pela ligação, quando a gente faz os pratos e tal, assim, eu acho que a confeitaria te traz um pouco mais abertura para te explorar essa parte de empratado, assim, né? De montar, de botar as coisas em cima, dos frufruzinhos que a gente pode trabalhar em cima dessa ideia. Então, eu já tinha essa ligação mais com a confeitaria. Até assim, cores, né? Ela te permite mais, né? Permite brincar mais ali na hora da montagem do prato. Então, foi uma escolha trabalhar na pastry ali quando apareceu a oportunidade de trabalhar. Cozinha quente ou confeitaria, a gente divide essas 2 áreas, né? Então, em que mês, de que ano que tu embarca? Eu embarquei comecinho de fevereiro de 2020. Né? Não sei se vocês lembram, logo em março a gente teve uma surpresa que a humanidade não esperava. Mas é engraçado porque eu lembro que em dezembro de 2019, o meu irmão já me mandou umas coisas da China, que já tava rolando umas coisas. Eu me lembro quando eu pisei no aeroporto disso aí, lavem bem as mãos, né? Essas coisas assim. Isso. Mas eu tava lá, mas, meu Deus, em outro continente.
Ninguém nem imaginava. Um negócio muito louco, né? Que 1 mês e meio, quase 2 meses deu de trabalho a bordo, assim, né? Então, comecei, daí iniciei, então... Só que o navio era máximo, porque era tudo... Eu fiz cruzeiro antes da pandemia e depois da pandemia. Então, antes da pandemia era tudo liberado, tinha mais sorvete, eu fiz costa, eu fiz exatamente o mesmo navio. Depois da pandemia tinha bem menos coisa ali, o pessoal que servia. Muitas restrições, Nossa, porque o risco de contágio dentro do navio é muito grande, né? A gente vive praticamente fechado, assim, tem alguns lugares que aonde os passageiros transitam é a área mais aberta, você tem janela, mas aonde a gente trabalha, que muitas pessoas não conhecem, é a parte de dentro, às vezes até embaixo da linha d'água, a gente dorme embaixo da linha d'água, né? Uhum. Então não tem janela, os corredores são todos com refrigeração eu não sei, é aquelas ventoinhas ali, automatizada. Mas é uma ventilação só pra tirar o ar dali dentro e joga o mesmo ar, eu acho, eu lembro que teve uma vez que aconteceu que deu um pane, assim, que parou, e gente, não tinha lugar no navio que desse pra ficar, porque era muito quente. A sensação de falta de ar, assim, então é uma loucura. Mas, enfim, a questão da pandemia afetou demais, porque o risco de contágio é muito grande, Eu sou apaixonada por navio, me chama muita atenção como que eles fazem todas as pessoas de várias nacionalidades. Como é que era isso? Trabalhar com várias gente de várias nacionalidades. O primeiro navio que eu trabalhei... Por mímica que O primeiro navio que eu trabalhei... Por isso que eles exigiam o inglês, né? Porque é a língua que todos falam daí lá dentro. Então, assim, não importa de que continente que você tem que ter o inglês mínimo ali falante para poder daí se comunicar com as pessoas. Então, mas essa troca de cultura é muito legal, né? Então, mas o meu inglês não era muito fluente, assim. Eu cheguei achando que falava, mas aí você imagina um indiano com um sotaque, né? Um asiático, enfim, várias pessoas de vários lugares diferentes falando inglês com sotaques diferentes. E você daí com aquele inglês iniciante, assim... Foi um caos. Os primeiros dias, assim, era muita informação para você assimilar, entender e processar, e mais o inglês que você... Nossa! Mas deu tudo certo. Para você entender o quão legal foi, eu cogitei a possibilidade de fazer carreira dentro do navio. Depois, logo o segundo mês, assim, estava muito contente, já estudando para fazer um treinamento para subir, porque eu entrei na 4ª posição, né? Dentro da cozinha a gente tem 4º, 3º, 2º, 1º cozinheiro, e depois a gente tem daí o chefe, eu sou o chefe executivo, então tem uma hierarquia muito grande. Então eu entrei na última da última, não tinha experiência, não tinha nada, né? Então, entrei por último, assim, mas a possibilidade de subir já para o 3º, no próximo contrato, era muito grande. Então, eu tinha essa vontade de fazer a minha carreira dentro do navio. Essa era a ideia principal quando eu entrei, e logo, já na sequência, era para isso aí que eu estava vivendo naquele momento, né? Até vir a pandemia e mudar muitas coisas. Então, a gente fiquei mais depois 4 meses quase dentro do navio, sem poder desembarcar, até conseguir depois ser repatriado por conta daquela situação toda que muita gente deve ter acompanhado, né, na televisão. Desce, não desce, tem caso de Covid dentro do navio, o pessoal está isolado, o país aceita, o país não aceita, porto. Enfim, a logística foi muito grande, né, para poder repatriar todo mundo para voltar para casa. E aí... E como tu voltou? Ficou no porto lá nos Estados Unidos? Não, foi em Barbados, uma ilha no Caribe, que aceitou a gente pra gente conseguir desembarcar, assim, mas foram várias tentativas. Muitas vezes arrumar a mala, esperar tá tudo pronto, vocês vão descer amanhã de manhã, passar todo por um processo, né, de organizar, como se estivesse indo no aeroporto, né? Para quem nunca fez, de repente, assim, você tá passando no aeroporto, cada vez que você vai entrar e sair do navio, você tá passando pelo check-in, faz toda uma documentação. Alfândega, tudo. E aí, hoje não liberaram, voltava pro navio, pessoal, amanhã talvez a gente tenha que de Desfaz novo. as malas. Desfaz as malas, espera, vamos ver se amanhã a gente pode ir embora. E aí, passamos por isso, acho que algumas vezes. E daí, de Bahamas, tu pegou um avião? A gente pegou um avião e veio pro Brasil. Acredito que foi São Paulo, descemos de São Paulo, Florianópolis. Certo. E aí voltei para casa, mas com a esperança de muito breve retornar ao navio. A ideia principal era essa daí, né? Ninguém sabia quanto tempo isso ia demorar, né? E aí voltamos para casa com a ideia de esperar, então, passar o Covid, que logo seria logo para todo mundo. E aí esse logo demorou 2 anos para chegar a minha 2ª carta de embarque. E aí foi aonde nasceu o estúdio. Marina Artesanal. Marina Artesanal, hoje, o nosso estúdio lá em Brusque, o nosso estúdio de gastronomia. Ele é um filho do Covid, né?
né? Uhum. Porque a princípio era para ser uma casa de férias quando a gente voltasse dessa jornada, porque a gente trabalha geralmente 7, 8 meses embarcados, e aí depois quando volta fica 3, 4 meses em casa. Então a ideia era essa, ter um lugar para quando eu voltasse esses 4 meses, passar e receber as pessoas em casa, ter uma cozinha gostosa, mas jamais imaginaria que seria hoje o meu ganha-pão. Que legal. Então ela é uma construção que fica que tu construiu pra ser a tua casa de férias. Sim. Mas que virou o Marina, o estúdio Marina Artesanal. Legal. Isso mesmo. Legal. E aí, vamos falar um pouquinho, que eu gosto muito dos conteúdos da Marina, e falei isso pra ela. E aí ela falou, não, nunca fiz curso mesmo de marketing, já fez algum? Não? É muito intuitivo, que vem, lógico, desse conhecimento de artes, é lógico. Eu não tenho como trabalhar artes visuais de alguma forma se eu não tenho um certo conhecimento, né? E aí, você me falou que o Marina Artesanal é esse nome porque já existia esse Instagram. Sim, esse Instagram, na verdade, né, o estúdio Marina Artesanal é uma coisa e o Instagram começou, então, lá em 2017, foi uma criação, assim, de fazer... pintar, né? Pintava algumas caixas de MDF. Minha mãe trabalhava sempre com costura, então, assim, E aí, quando eu entrei na faculdade, inclusive, vendia, já tinha essa coisa que você fala do empreendedor, assim, já tinha lá, porque já vendia umas bandanas combinando com as toalhinhas que a gente usa na cozinha. Então, tinha várias coisas desse tipo nesse Instagram. Eu vendia artesanato, né, nessa época, né? Por isso do Marina Artesanal. E quando daí veio o estúdio, começou a ser criado, que daí a gente criou essa casa, mas aí eu esperei esses 2 anos, essa carta de embarque para poder voltar para o navio, o estúdio foi tomando outras formas. Eu comecei a trabalhar com pequenas encomendas, fazia bolo, coisas do tipo que a gente fazia no navio, comecei a fazer para vender ali, e daí eu comecei a publicar nesse Instagram. Então eu fui migrando coisas de artesanato para depois para gastronomia. Então eu fazia caixa pintada, botava uma colomba dentro para vender, né? Fazia um vidro decorado, colocava os doces que eu tinha aprendido naquela semana, às vezes receitas da faculdade, ali dentro daquilo. Ninguém ensinou ela a fazer a transição de audiência, mas ela já fez. E naquela época, antes da pandemia, na pandemia, o Insta tava bombando. Foi um boom, assim, né? E a gente usou muito a favor para fazer essa venda. Mas sem conhecimento nenhum, né? Sem nada de aplicabilidade do marketing, assim, fazendo intuitivamente. Porque é de dentro para fora, tem propósito no que está sendo feito. Então, conecta. O Instagram tá ali para pessoas que se conectam com pessoas. Então, por isso que eu trouxe você aqui, porque eu não preciso de um determinado conhecimento se eu faço realmente com propósito, com coração, eu sei o que eu tô fazendo. Lógico, eu preciso de um conhecimento de harmonia de cores, que aí a própria artes visuais te traz. Ajuda, né? sim, com certeza. Ajuda, com certeza. Mas é isso que eu preciso. Né? Que legal. E aí, como é que começa? Quando foi o primeiro evento lá no... Tu lembra quando a gente falou do Donuts ali? Como é que surgiu? Então, daí a gente acabava que, né, a gente trabalhava com encomendas e os Donuts foram as primeiras encomendas, assim, que a gente teve com produção. Então, então vamos trabalhar agora com um pouco mais de produção, vamos fazer isso. Porque até as aulas estavam suspensas em 2020, quando eu voltei, voltou. Então, a tua outra carreira também não funcionava mais, né? A gente estava com essa situação. Mas como eu tinha esperança de voltar para o navio, eu pensei, eu vou ficar nessa área que era uma área que eu realmente tinha gostado de trabalhar na cozinha. Então, a gente foi fazendo esse estúdio, a gente começou a trabalhar sem ele estar 100% pronto. Eu lembro, assim, das primeiras fotos que a gente tem na bancada com produção, não tinha geladeira. A gente, né, ainda utilizava o fogão lá da Dona Eliana. A Dona Eliana é o meu braço direito hoje na cozinha, usava a cozinha dela para fazer algumas coisas ainda. E a gente foi construindo aos poucos e foi trabalhando em cima dessas vendas, né, de encomenda de donuts, principalmente donuts, de bolos mais simples e coisas desse tipo, e daí foi organizando e o estúdio foi acontecendo nesse sentido. E daí, nesse meio tempo, ainda não era uma coisa assim, trabalhar com venda só, ele não era sustentável, né? Então, nesse meio tempo, ainda tive uma experiência em outros restaurantes da minha cidade. Trabalhei, então, no Elan, que era um restaurante de comida inclusiva, que foi uma parte bem bacana também, que agregou muito, né? Trouxe essa coisa do sem glúten, sem lactose, trabalhar com restrições alimentares, que a gente tem uma ideia dentro da gastronomia, da faculdade em si, mas que foi uma vivência bem bacana também. E aí depois trabalhei no La Notte, que é um restaurante de referência hoje na nossa cidade também, né? Que trabalha com uma gastronomia mais elevada, assim, né? Com uma ideia de comida italiana, trabalham com massas e coisas mais atuais, assim, comida mais atual.
E aí depois veio a minha segunda carta, daí fui de novo trabalhar a bordo de navio de cruzeiro em 2022, então voltei a trabalhar a bordo. Tá, então de 2020 a 2022 não havia aqueles eventos que... Não havia esses eventos que hoje acontecem. Só vendia a comida que fazia. Isso, era e trabalhava em restaurante. praticamente Legal. isso. Tá, isso. e aí tu foi em 2022, tu foi de novo pro navio. Em 2022 trabalhei a segunda temporada a bordo de navio de cruzeiro, mas a gente ainda tinha alguns restícios, então foi aonde eu mudei a minha ideia de querer fazer a minha carreira lá dentro. E aí, como marina artesanal estava andando, eu tinha também esse coração, assim, será que eu continuo no meu ou faço carreira aqui? Né? Então, eu voltei. Mudou totalmente, né? Porque aí não era mais a primeira experiência, tu já tinha tido uma experiência aqui em Brusque. Uma dúvida, porque são contratos, o primeiro contrato, ele foi rescindido daí? Sim. Né? A gente voltou, eu voltei para casa com 6 meses, o contrato era de 7, a gente voltou um pouquinho antes, assim, né? Mas ele ficou suspenso, ficou recebendo né? sem trabalhar, ficou recebendo sem trabalhar, porque estava preso, na verdade, né? A gente estava preso em navio, então a gente recebia um salário menor, assim, sem trabalhar, mas recebia. Nossa, pensa isso para as empresas de navio, né? Não, foi realmente, eu não sei como é que até hoje eles voltaram, porque foi difícil. E aí, tu foi no segundo, como é que foi essa experiência do segundo? A experiência do segundo foi totalmente diferente do primeiro, né? A gente... Porque o primeiro foi Bahamas, se vocês não perceberam, né? A gente fez toda a América... a América Central, né? Então, várias ilhas do Caribe, Estados Unidos, e nós faríamos o crossing, que é a travessia para a Europa, mas aí, por conta da situação do Covid, a gente não fez. E esse segundo, daí também embarquei nos Estados Unidos, mas a gente fez aí o crossing, a gente atravessou, e aí visitamos vários países da Europa, né? Principalmente os nórdicos, né? Noruega, Finlândia, então... Mesmo com essa situação de Covid, ainda assim a gente passou mais de 18 países, assim, foi uma experiência muito legal por essa troca cultural e dentro do navio mesmo, né, viver e sentar às vezes, você vai almoçar 1 hora, você tá sentado com um filipino comendo com as mãos, às vezes, né, e aí você vê que isso é uma questão cultural, então você expande, né, você entende que você não pode julgar aquela pessoa porque a cultura dela é assim, então tem muito... Não, abre muito a nossa mente. Demais, viver com tantas culturas, né? Porque aí tu percebe que é tudo da nossa mente. A gente que foi criado dessa maneira. Desse jeito condicionado. Eles foram criados de outro jeito. Isso. Né? Exatamente. Isso é muito legal. Tá, e aí aí esse tu fez por completo? Não, também não, porque a gente ainda tinha os restícios da pandemia no segundo contrato, em 2022. Então, assim, o chefe que estava comigo nesse segundo momento era um chefe totalmente diferente do primeiro. O primeiro era um cara, assim... vamos fazer e fazer acontecer e tal. E esse segundo não, ele era um cara meio carrascão, assim, sabe? Um chefe mais das antigas, assim. Então, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. A gente tinha resistência de pandemia, a gente não fazia nada. A gente só trabalhava e voltava pra cabine. Nem se servia, a gente não podia, né? Então, alguém serviu o teu prato, a gente não podia ir pra academia, a gente não podia sair do navio muitas vezes, né? Tinha uma lista e você tinha que colocar o seu nome. Então, aquilo, assim, por muitas vezes era complicado. A gente trabalhava, às vezes, 16 horas num dia, 100 dias de folga na semana, com chefe carrasco e você não tendo para o que fazer. Então, aquilo foi pesando demais. E aí, eu tinha o estúdio que estava, né, andando, assim, tava... Então, eu acabei voltando... A dona Eliana foi levando coisas do estúdio aqui em paralelo? Não, algumas coisas, assim. Ela acabou, fazia alguns bolos, algumas pequenas encomendas. Ela também tinha esse movimento, assim. Mas não trabalhava no Instagram, né? A gente não tinha esse contato todo como tem hoje, né? Mas o estúdio estava ali, então eu tinha um coração aqui, eu tinha um coração aqui. Então, isso me fez voltar um pouco antes do meu contrato finalizar, né? Então, eu fiquei 4 meses a bordo na segunda vez e acabei voltando para casa um pouco antes. E daí, eu decidi, não, agora eu vou fazer o estúdio funcionar. E aí, voltei para o curso de gastronomia também, porque nesse tempo eu não tinha finalizado, por conta, né, de idas e vindas, pandemia e tudo mais. Então, voltei para o curso de gastronomia da Univale, continuei mais algumas matérias e daí continuei o estúdio. Tá, e aí conta aí os workshops. E aí, os workshops aí vieram ali, quando daí comecei... Não sei, foi um estalo assim, que daí quando eu voltei na segunda vez, eu voltei a dar algumas aulas também de inglês, daí voltei a dar aula de inglês, que antes dava aula de artes, mas aí devido à minha experiência fora, eu tive a oportunidade de dar algumas aulas de inglês. E daí, como tinha esse contato com as crianças e as mães, e aí essa produção dos donuts chamava muito, né? Eu tinha muita encomenda de mãe, de criança. Por que tu não faz alguma aula com as crianças? E aí nasceu
os ela workshops viu a oportunidade infantis. de novo. Alguém pediu, uma demanda. E aí a gente fez um sábado, porque durante a semana eu trabalhava e ainda dava algumas aulas, e a gente fez um sábado de manhã. E a primeira listinha que a gente abriu, a primeira turma, encheu muito rápido. E daí a gente jogou pro outro sábado, e pro outro sábado a gente tem turma até hoje, sábado, com as crianças fazendo workshop infantil de gastronomia lá no estúdio. Daí. Muito bem, agora nós vamos contar um pouquinho disso, que é isso que me chama muita atenção. Como funciona. Então prestem atenção, essa moça é de Brusque, quem não conhece aqui a região, não é. Quantos mil habitantes tem Brusque? Nós temos, acho, 130 mil habitantes. 130 mil habitantes, parece bastante, mas é bem bairrista Brusque, né? Apesar de ter 130 mil habitantes, é bem provincial, né? Assim, sim, nossa cidade. Qual é o teu sobrenome? Você é filho de quem? Né? Exatamente ainda assim. Tipo assim, lá em Brusque. E aí, ela... cria esse estúdio, onde é a cozinha dela, e eventos ali para crianças ensinando ela. Conta um pouquinho como funciona esses workshops. Então, daí baseado nessa experiência de escola, dessa vivência de educação, eu trago essa dinâmica para dentro da cozinha e aonde, então, 2h30, geralmente é o tempo que a gente fica com as crianças, a gente divide entre fazer a produção da cozinha, contar a história da gastronomia, por que daqueles pratos, às vezes, tá, né? Por que a gente tá fazendo isso e tudo mais. E mais alguma dinâmica que entretenham eles, mas junto tudo nesse mesmo conteúdo, assim, né? Mas de uma forma bem dinâmica e leve para a criança também não ficar ali 3 horas, 2h30, às vezes sentada vendo ser feito. Então a criança coloca a mão na massa. Por exemplo, a gente começou com donuts, então a gente faz a produção desde a massa do donuts, né? Explica, o que faz crescer? É o fermento. Então, tu vai instigando eles e eles vão fazendo a produção do donuts. Enquanto o donuts fermenta, a gente vai fazer uma dinâmica, às vezes para fora, inclusive do estúdio, para ter um contato com a natureza. Vai buscar um limão para fazer uma limonada, né? Às vezes vai apanhar uma flor para fazer uma decoração, que geralmente eles levam alguma coisa para casa da produção, fazem uma embalagem. E aí depois a gente volta para fazer a decoração do donuts. Então, assim, é uma aula bem dinâmica, bem divertida, que é difícil ter criança que não volte, assim, né? A gente tem um público que vai e que volta com muita frequência. Porque tá trabalhando tudo, né? Tá trabalhando o contato da criança com a gastronomia, com gostar de se alimentar, né? Tá trabalhando também a sociabilização da criança com as pessoas ali ao redor, a cultura da criança, ela aprender sobre aquele alimento, né? Então, nossa, eu achei muito bacana, muito legal. E aí, começa com as crianças, mas os pais começam a querer também. Exatamente. Daí, depois, na sequência, vieram, então, os workshops adultos. Aí a gente começou a explorar também, porque as mães chegavam, que lugar gostoso, que espaço bacana, né? E adulto, tu não dá aula? E daí começou essa coisa do adulto, até onde que daí a gente começou, sim, em 2023, ali no final do ano, a gente começou, então, com alguns workshops adultos. Mas aí no ano passado, em 2024, eu também tive uma vivência que fiquei fora do estúdio de novo para ter uma experiência no Guia Michelin, no restaurante estrelado no sul da França, onde eu fiquei 7 meses fora. Então deu mais um tempo ali no estúdio, né? O estúdio ficou de novo ali em stand-by. Mas aí, dessa vez, o estúdio ficou sublocado, né? Sublocado, a gente tinha uma parceria. Isso que é o legal, ele continuou acontecendo, né? Isso. Então, para as pessoas, só, a Marina tá viajando. Mas o estúdio estava lá, e as pessoas continuaram chegando e conhecendo o espaço, assim, isso foi bem importante, esse movimento para o espaço, né? Uhum. Então, ele ficou porque o espaço não morre daí, né? O espaço exatamente. continua as pessoas vivo, continuaram. E lá da França, inclusive, às vezes linkava com aqui, né? Essa semana tem um workshop no estúdio, né? E tem isso, e tem aquilo, então, tem encomenda. Tava acontecendo, não tava aqui, mas ele tava acontecendo. Sim, e é por isso que eu te sigo lá, eu acompanhei toda a França, né? E eu adorava os conteúdos e de vez em quando tu citava o estúdio, só pra lembrar que vai ter tal coisa no estúdio. Então, achei bem, bem bacana. Por isso que eu falei do Instagram do Marina Artesanal, porque não foi feito um outro Instagram do estúdio, não foi separado as duas coisas, tu continuava trazendo a audiência pro estúdio igual, né? Isso, exatamente. Isso é bem bacana. Então, vamos falar um pouquinho como é que funciona. O que acontece hoje tudo no estúdio? Então, hoje o que é a Marina Artesanal tudo? Quais são os produtos todos que ela tem? Nós temos muitas coisas no nosso espaço, tudo voltado para a área da gastronomia, né? Mas a gente também tem esse espaço físico que a gente aluga ele para outras coisas, né? Então, por exemplo, na semana passada a gente teve um pessoal da área têxtil pedindo espaço para fazer fotografia, né? Então, o pessoal alugou o espaço para ir lá usar para fazer fotografia de moda. Então, é uma ideia, a gente faz o aluguel do espaço para esse tipo de coisa. A gente faz o aluguel de espaço para pequenos eventos, né? Aniversário infantil, a gente acaba tendo muito, e daí como já tem um workshop lá, o que acontece? As pessoas vão já com esse... eu quero fazer um workshop de aniversário, né? Então, fechado só para os convidados do meu filho. Só para os convidados, exatamente. A gente faz esse tipo de trabalho também.
o estúdio tem... A pessoa pode sublocar para fazer o evento dela, o próprio workshop dela. O workshop dela, a gente Eu lembro que vocês tiveram negócio de harmonização de vinho e desenho em taças. Sim, ou workshops que não são, às vezes, só focado na comida em si, mas, por exemplo, esses de pintura em taça, né? Foi um que a gente fez muitas vezes uma bancada de frios, e aí o pessoal fazia pintura, então networking também acontecendo assim, dessa forma. E que nem você falou, a gente às vezes tem chefes convidados, né? A gente tem a Catarina Riser, por exemplo, que é aqui de Joinville, que tá sempre lá com a gente, né? 1 ou 2 vezes por mês também usando o nosso espaço. E aí fica o convite aberto, né? Para quem quiser, né, usar o nosso espaço para fazer essa alocação, é possível, sim. Quantas pessoas cabem lá? Sentado confortavelmente 20 pessoas. Ótimo, é grande. Um espaço razoável, assim, E aí fica... Quer passar o endereço? Sim, o nosso estúdio ele fica na rua Poço Fundo, 641. Não tem placa na frente, quem passa é uma casa. O nosso estúdio fica nos fundos, bem numa área verde, assim, reservado. Então, quando a pessoa vai, eu sempre mando a localização ali, porque não é um lugar comum, assim, de achar. Vai passar aqui e vai dizer que tem alguma coisa lá atrás. Certo. Né? Então, fica nos fundos da casa, da Dona Eliana. O que tem um lado muito bom, que é o nome do estúdio, né? Então, é uma coisa intimista, reservada, VIP, só para quem sabe que tem lá, né? Exatamente. E isso não significa que não atrai pessoas, né? Não, isso não é esse significado. Muito pelo contrário, as pessoas chegam lá justamente porque é um lugar que as pessoas se surpreendem. Mas aqui no Poço Fundo, no meio do nada, exatamente, sem nenhuma placa, como é que tu consegue fazer as pessoas chegarem aqui? Então, esse trabalho é todo divulgado lá no Instagram, né? No nosso estúdio Marina Artesanal. É divulgado todo no Instagram e as pessoas... Boca a boca no também, boca a boca né, também, Marina? agora, né? Depois e acredito que deve usar anos. muito o WhatsApp, né? Como canal de relacionamento, que a gente chama. Não muito. Não muito? Desculpa. Mas eu as não pessoas sou a te pessoa... chamam, sim, é mais sim. no direct, então, que elas falam Não, contigo? também, mas as pessoas chegam até mim. Eu não uso, assim, como meio de lista de transmissão, coisa não, assim, eu não nada. gosto. É principalmente a comunicação contigo nesse Instagram. Mas é só você que responde esse Instagram. Sim, hoje sou eu 100%. Marina _ artesanal, é isso? É. Então, quem quiser, segue lá, Marina _ artesanal. Ô, Marina, e além, eu sei que também que se eu quiser te contratar para minha festa, como é que funciona isso? Então a gente tem o estúdio em si, e depois tem o meu trabalho também, que faço daí serviço de personal chef, né? A gente vai até o local do evento, faz esse trabalho. Então, você perguntou se era possível, por exemplo, trazer aqui para Balneário ou Itajaí, região. Então, é possível sim. Daí eu venho, trago todo o material, faço a lista de compras, faço as compras e faço o evento acontecer, né? Tanto para organização de eventos, né? Inauguração, aniversário, coisas do tipo. Quero fazer meu aniversário, quero fazer a comida do meu aniversário. Tu traz tudo e faz a comida. Se precisar de gente para ajudar, tu traz também. Trago. Que legal. Faço essa parte de personal chef. Também temos algumas pessoas, temos parcerias com muitas pessoas. Viu? Vários produtos, muito legal. Tá, e vamos contar um pouquinho como é que foi essa experiência na França? Como é que do nada tu resolve, vamos pra França? Do nada não era um sonho até ser, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Não era um sonho até ele se tornasse um sonho, né? Então, a França, quando eu entrei no curso de gastronomia, é o berço, né? De muita coisa da gastronomia, né? Então, esse berço é muito falado, é muito fomentado no nosso meio. Muitos dos nossos professores da Univale, eles fizeram estágio em restaurantes do Guia Michelin. Não sei se todo mundo conhece o Guia Michelin. Hoje ele é como se fosse a Bíblia, né, da gastronomia, né? Então, explica. Assim, o Guia Michelin, ele é era antigamente, até certo tempo atrás, de fato, um livrinho onde as pessoas podiam ter indicações de restaurantes, né? Tanto de restaurante quanto hotéis. Então, são os irmãos Michelin, inclusive é a mesma marca do pneu Michelin, é desses irmãos que lançaram na França, inclusive, nos anos de 1900, e ele é atual até hoje. Então, dentro desse livro acontecem nomeações de pessoas, dos restaurantes indicados. E dos chefes, né? Dos chefes. Na verdade, assim, é o restaurante, né? O chefe que tá dentro do restaurante recebe a estrela junto. Mas se o chefe vai embora, essa estrela se desfaz, então, né? O chefe não leva com ele a estrela. É do restaurante. É do restaurante. Interessante. E outra dúvida que eu tenho é quantas estrelas tinha esse? Esse que eu fui tinha uma estrela Michelin. Uma estrela. Uma estrela, que já é muita coisa. Eu cheguei falando. Não, uma estrela é muita coisa. É muita coisa, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a nomeação agora recentemente, coisa de 15 dias atrás. E, por exemplo, aqui no Brasil, a gente só tem restaurantes do Guia Michelin em São Paulo e Rio de Janeiro. E eu, se eu não me engano,
são 40 restaurantes no Brasil todo. Então, assim, não é muito, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente também tem lugares, né? Florianópolis, Balneário, Itajaí, inclusive, tem restaurantes muito interessantes, mas a gente não tem nenhuma estrela, né? Diferente, por exemplo, da Europa, que é muito comum lá eles terem. Então, eu trabalhei num lugar, na cidade onde eu trabalhava, que era um vilarejo de 3 mil habitantes, 2, 3 restaurantes no Guia Michelin. Então, lá é muito comum. Aqui pra gente não chegou essa... Até porque o Guia Michelin tá aqui no Brasil 10 anos só. É uma coisa bem recente, assim, né? Mas eu acredito que deve ter uma sequência de processos que esse restaurante tem que seguir para estar ali dentro Sim, tem toda uma padronização. É um aprendizado. Sim, sem dúvida, foi um aprendizado gigante, assim. Questão cultural, novamente, né? Você tá morando, vivendo a cultura local, isso é uma coisa muito interessante. E depois de estar trabalhando dentro do restaurante desse nível, assim, que é realmente... outro nível, né? Então, tem um propósito, tem uma pegada, tem uma responsabilidade muito grande. Foi uma experiência muito especial. E aí, trabalhei de novo na confeitaria dentro desse restaurante. Isso que eu ia te perguntar. Na confeitaria de novo. Então, as minhas experiências grandes, assim, fora, foram na parte da confeitaria, né? Apesar de a gente trabalhar hoje com todo tipo de alimentação, com doce e salgado, mas também foi na confeitaria. E tem algo que tu traz pro estúdio hoje? Tem esses processos dessa forma? Tu lembra alguma coisa que... Sim, sem dúvida. Foi divisor de águas, assim? A questão de organização, né? Hoje até a disciplina, por exemplo, que a gente fala tanto do Instagram, mas essa questão organizacional, então, assim, de padronização, de você entender que demora, às vezes, um pouco mais, e os processos, eles demoram, às vezes, para trazer um resultado, isso veio também da França, assim, né? Dessa cobrança que você tem dentro do restaurante, você entra achando que é uma coisa, acontece outra, e às vezes tem os imprevistos e você tem que dar conta de entregar, então, essa coisa do restaurante, dessa vivência dentro do Guia Michelin ali, de poder trabalhar num restaurante desse nível, é isso, é você saber que você tem que dar conta, não importa como você tem que dar conta. Então, isso eu trouxe com certeza comigo. Traz uma maturidade emocional, com certeza, gigantesca, sem dúvida, né? Por conta da pressão também, né? Que a gente trabalha sob pressão o tempo inteiro, o chefe gritando, o prato tem que sair, você não pode, né? Pode, claro, eu vi muita gente jogar o avental no chão e ir embora no meio do serviço, né? Mas isso aí vai depender do que tu queres. Como eu tava fazendo estágio e até tinha uma vontade muito grande de ficar lá dentro, assim, eu suportei muitas coisas. Que legal. Ô Marina, e quais são os planos de futuro? Temos planos para o futuro? Então, os planos do futuro, tem muitas ideias, né? Como você viu, eu sou uma pessoa que vai e volta, assim, né? Viaja, não viaja, e acho que a gente tem que deixar essa porta aberta. Mas agora, para o segundo semestre, vamos ver, né? Como é que vai o andar da carruagem, mas a gente tem um plano de abrir, de repente, um segundo Marina Artesanal, fora daí da nossa cidade, nossa pequena cidade, né? De Brusque, mas que é uma cidade também que eu gosto muito, então, assim, tenho 2 corações, mas a princípio, de repente, para o segundo semestre aí do ano, a gente vai ter uma segunda casa. E agora tu me citou uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta, não sei se tu sente, mas assim, a gente se conhece até através de uma mentorada que mora em Brusque e ela colocava aquilo como empecilho de crescimento do negócio dela. Ah, não, porque eu moro em Brusque. Ah, porque Brusque é isso. E aí, como é que tu transpõe esse empecilho? Porque a gente sabe que é bairrista, né? Como é que as coisas foram acontecendo, sendo que tu tá falando que usa só um canal de relacionamento, que é Instagram? Gente, não recomendo, tá? Vou ter uma aulinha aqui com a Marina depois, né? O que te faz transpor isso? E eu penso que quando você tem uma vontade, quando você tem um sonho, quando você deixa isso, essa crença limitante, porque a minha cidade é pequena, né? Porque é bairro. O meu bairro não é um bairro assim que as pessoas transitam facilmente. É um bairro distante, é uma periferia da cidade, né? E as pessoas chegam até lá. Então eu não vi isso como um empecilho. Eu nunca, na verdade, pensei nisso. É como você fez aquela pergunta lá no começo. Mas tu não pensou? Não, eu não pensei. E essa é justamente esse ponto. Então, eu não pensei nisso. E isso eu acho que abre portas. Tu não pensa, mas tu vive. Tem mãe que fala assim, ai, mas esse workshop de Danis, ele tá indo todo sábado. Como que aí tu transpõe na argumentação mesmo de venda? Não tem, às vezes as mães até, mas é por questão de ser longe, você diz assim? Não, isso, mas as mães levam, tem criança que vem de outra cidade, já aconteceu assim, inclusive aqui de Itajaí, a mãe dividir, uma mãe leva e outra mãe busca, então às vezes eles vêm, né, em amiguinhos, assim, de Guabiruba, de bairros distantes e trazem as crianças por ser legal. Percebeu? Então, isso é autoridade. Quer, vem, não quer, não vem. Não é nem muitas vezes nisso, assim, mas assim, quando eu acho que vale a pena, é que nem a gente às vezes não sai, a gente sai lá de Brusque pra vir jantar aqui em Balneário, a gente sai de Brusque para vir tomar um café aqui em Itajaí. Então, as pessoas, quando elas têm interesse e vontade, eu acho que elas vão atrás do teu trabalho, assim.
Perfeito. Eu acho muito pioneiro. Acho que tem poucas pessoas que fazem a mesma coisa em Brusque. Na verdade, nós não temos, né? Hoje eu tenho o tal do Oceano Azul, é o que eu vivo hoje. A gente não tem ninguém em Brusque que faz esse tipo de trabalho. Inclusive, muita gente chega pra gente falando isso. Eu fiz um curso, um workshop, mas isso faz 5 anos atrás, né? A gente tinha uma outra referência, mas essa referência fechou. Então, a gente não tem ninguém que faça workshop de gastronomia em Brusque hoje. Quando tu me conta, assim, em Blumenau. Eu sou nascida em Blumenau e mais morei em Blumenau. Acontecia com coisas pontuais. Lógico, eu não sei muito do público infantil, né? E normalmente dentro das escolas de gastronomia. Então, por exemplo, lá tem o Senac, que é bem grande, né? Sim. São coisas pontuais dentro da escola de gastronomia, que é totalmente um outro ambiente. Então, assim, tu inova no ambiente, tu inova na experiência, e eu vejo que tu é muito focada em entregar essa experiência, né, para as pessoas. Não tem como isso não ser atrativo, é só divulgar ali no Instagram, atrai. Talvez pelas vivências que eu tive, assim, eu acho que eu tento trazer um pouco dessas experiências para dentro do estúdio também, né? Mas justamente sair do padrão, assim, né? De repente, num workshop que você for fazer em Blumenau, porque em Brusque, realmente, eu não conheço, né? A gente tem o Senac, você comentou do Senac, mas eu não sei se a gente tem curso de gastronomia dentro do Senac lá em Brusque, talvez aqui em Balneário, Itajaí, Blumenau tenha, mas em Brusque aqui eu acho também que não. Não sei, eu sei que tem lá, que é muito famoso. Mas, enfim, em Brusque eu acredito que nós não temos. E sair, porque não é uma aula de gastronomia. Quando uma pessoa for, né, fica aqui o meu convite para te ir lá conhecer. Eu vou indo no de risotos ou no de sopas. Vamos. Juro. Mas o que acontece? Não é, tipo assim, eu não vou te ensinar só a técnica. Você vai ter uma experiência a mais, que é o ambiente, que é as outras pessoas que vão sentar na bancada contigo. A gente deixa aberto, o pessoal traz o seu próprio vinho. Às vezes, quem gosta, agora, né, começa a pedir, o clima tá ficando gostoso. Ou, né, tem gente que leva, enfim, outras coisas para beber, mas a gente faz um network. É uma mistura de confraria com... Isso, exatamente isso. Assim, é para ser uma noite leve. Então, eu vou te ensinar a fazer o risoto, né? A gente tem a técnica. Mas, além disso, você vai fazer outras coisas que você não tá percebendo que você tá aprendendo. Então, é uma experiência diferente de simplesmente uma aula de risoto. Isso eu posso dizer com bastante clareza, assim, é uma experiência diferente de uma aula de gastronomia. E isso me chama muito a atenção. A gente vem vivendo muito marketing de experiência, porque tá todo mundo no digital. Eu lembro que eu te perguntei, Marina, tu não vai fazer o teu curso digital? O que tu me respondeu? O que eu te respondi, Fábio? Então me responde agora, por que tu não vai fazer? Por que eu não vou fazer? Porque digital? eu sou muito autêntica, eu não sou a pessoa que vai ficar no celular vendo, fazer, tipo, é que nem receita, não vou ficar no celular olhando. Tu pode até pegar uma ideia ou outra, mas eu vou partir pro livre e vou partir pra prática. E a minha prática, eu acho que mediante a isso aqui que eu vou construir alguma coisa. É o tato, é o visual, Sim. Não é o sinestésico, é estar isso. ali, né? E isso não tem... Virtual não vai substituir isso. Então, a gente tem que trazer isso para todos os negócios. Não só para um negócio... mas o negócio dela já é de gastronomia, já é fácil. Não, inclusive... Tem muito restaurante por aí que não consegue fazer. Né? Então, e isso me chama muita atenção, e isso a gente visualiza isso sem tu ter isso definido para ti, né? Então, sigam ela, que vocês vão ver que tudo que eu tô falando é dela, é muito nato dela, e isso reverbera, tá? Ô, Marina, e pra gente finalizar, que já deu quase 1 hora aqui de papo. Não, tem mais alguma coisa bem importante aí que a gente esqueceu de falar? Falamos de como é a experiência, falamos de... Quer contar um pouquinho mais de detalhes da França? Detalhes da França? Não, tem muitas histórias da França, né? Assim, por exemplo, a primeira semana quando eu cheguei, porque eles são muito nacionalistas, né? Certo. O pessoal da França, eles são muito o nosso país, o país deles, assim, né? Então, o meu francês, eu fiz algumas aulas de francês pra ir, mas é a mesma coisa do inglês. Você acha que tá falando quando chega lá, você decora uma frase e quando alguém te fala outra coisa, você não sai nada. Então, assim... Não falar o francês e falar inglês, quando você chega numa situação assim, eles já olham pra ti, tipo, coitada. Então, até tu ganhar o pessoal ali da cozinha foi bem difícil. E eu lembro, assim, que o chefe começou a falar, o chefe executivo do restaurante, que trabalhava ali também todo dia com a gente, ele começou realmente a falar comigo depois de 3 meses dentro do restaurante. Antes disso, ele male, um bonjour, male, assim. Então... Ele era uma pessoa bem difícil, mas eu lembro da menina que trabalhava comigo falava assim, calma, dá um tempo dele, 3 meses, daqui a pouco ele começa a falar com você. E foi o que aconteceu. Então, assim, essa coisa de você perseverar um pouco, assim, de querer conquistar as pessoas ali, principalmente nessa situação do chefe, né? De não levar pro coração, de não levar... né? Acho que a gente brasileiro, até da minha experiência fora, a gente é muito saliente, muito de abraçar e de conversar, e aí a gente espera esse feedback.
né? E isso não é assim em todas as culturas. Não é. E demorou, mas depois, assim, depois que virou a chave, depois dos 3 meses, mas assim, foi muito todo dia, dando bom dia e às vezes não recebendo, sabe? Mas eu lembro, assim, de situações que, por exemplo, nas primeiras semanas ele passar e falar com a menina do lado pra ela falar pra mim. E ele falava inglês também, assim, enfim, e aí passar e falar pra ela, sei lá, pede pra Marina tirar o relógio dela e todo mundo na cozinha usando. Tá? Todo mundo que não é, né? A gente não é permitido usar, nada do que eu tô usando aqui hoje, a gente usa no cotidiano, assim, né? Mas na cozinha. Mas eu lembro que o relógio todo mundo tinha. Lá eles têm uma Anvisa totalmente diferente da nossa, né? Inclusive, assim, as leis de vigilância sanitária são muito diferentes, né? Mas tinha o pessoal com brinco e tudo mais. Mas o relógio, eu lembro que o pessoal todo da cozinha usava e ele passou e pediu pra ela. Falou assim, meio brabo com ela, e depois ela transcreveu e disse: olha, ele pediu pra você tirar o relógio. E daí quase que eu falei, mas todo mundo tá usando, né? Muitas pessoas tinham relógio na cozinha e ela falou, não, você aqui, estagiária aqui, não vai usar. Então, assim, pra mostrar quem manda e coisas do tipo, assim. E no dia a dia, assim, de algum prato que deu totalmente errado, teve que criar um outro, acontece isso? Como eu era estagiária, eu não tinha domínio, assim, pra fazer essa criação, né? Eu lembro que eu lutei muito, assim, eles fizeram um dia um doce com coco e leite condensado, porque lá não é muito comum, né? Leite condensado na Europa, eles não usam que nem a gente usa aqui com essa frequência, assim, né? Então, eles usam muito pouco. E aí, lembro que eles criaram, assim, era, na verdade, uma espécie de beijinho, pelo que você tá falando. Isso, uma espécie de beijinho. Mas antes disso, a gente tinha um pratinho de entrada, que é antes da sobremesa, uma pré-sobremesa. Então, ia sempre, essa pré-sobremesa vai mudando conforme o cardápio também, cada 3 semanas a gente mudava. E eles criaram esse negócio, o coco com leite condensado, mas não cozinharam. E aí ficou muito estranho aquilo ali, assim, eu queria ajudar, porque era o nosso beijinho, né? Então, eu perguntei se eu poderia dar uma sugestão, assim, né? Então, daí elas, sim, pode dar uma sugestão. E aí eu cozinhei, então, leite condensado e coloquei. E aí, tipo assim, não, ficou com certeza bem melhor, porque tinha estrutura para fazer um rolinho ali, né? Lógico. Uma bolinha. Mas eu lembro, assim, que não foi muito bem vistos. Até a gente conseguir, sabe, dar algum palpite na cozinha, demorou bastante. Até porque, que nem digo, eu era estagiária, né? Então, certo. Eles não davam muito ouvido, assim. Mas mesmo assim, foi uma experiência muito legal, porque daí você aprende que com um pouco de perseverança, você é capaz. Então, assim, no final, na última semana, a chefe daí da confeitaria veio para mim e perguntou assim, você quer fazer a sobremesa do dia? Que a gente tinha uma sobremesa do dia, porque era um hotel também, onde era o restaurante embaixo do hotel. Então, os hóspedes geralmente ficavam ali para a sobremesa do dia. Então, todo dia era elaborado uma sobremesa, fora as outras que a gente tinha daí no menu. E aí eu lembro que, né, sim, meu Deus, imagina, né? O estágio todo, ninguém não queria nenhuma opinião. Chegar na última semana, ela perguntou se eu queria fazer o prato do dia ali, eu falei que com certeza. Daí ela perguntou uns 2 dias antes, e daí eu pude me organizar e elaborar um prato, então. Mas essa foi a experiência do Guia Michelin. Foi o TCC. Foi o TCC, eu tive meu prato servido. Eu tive meu prato, assim, mais ou menos isso. Foi o ápice do meu estágio. Que delícia, que delícia. Se puder voltar, eu voltaria. Sim, eu gosto muito da França, aquela região ali, né, do Mediterrâneo, do mar, da facilidade que é de poder passear lá por dentro e dos países ao redor ali, tudo muito próximo. Tenho uma vontade muito grande, mas hoje, como a gente tem o estúdio aqui, eu entendi que também é um propósito grande, então hoje o foco seria, vamos ficar aqui pelo estúdio. Que legal. Mas tens contato com o pessoal lá? Tenho contato com... Do navio também? Do navio também, muitas pessoas que inclusive deixaram e estão trabalhando hoje em outros países, né? Tem um pessoal que está trabalhando nos Emirados Árabes, tenho amigas, às vezes, né, de confeitaria, assim, e às vezes elas mandam foto e, tem vaga aqui, se tu quiser vir fazer um processo seletivo. Ai, meu Deus, não me atentem. Mas isso é muito importante, manter todo esse network, de alguma forma, essa riqueza toda tu traz pro teu trabalho, no teu dia a dia, pra experiência, né? Sim. Pra gente finalizar realmente, Marina, eu sempre pergunto assim, eu falo 3, mas tu pode deixar as dicas que tu quiser. As pessoas que começam a empreender, às vezes, rapidamente elas desistem. Como você colocou ali do contrato do navio, eu falei, nossa, 6 meses já teria desistido, né? O que tu acha que a pessoa tem que ter dentro dela, assim, para se manter nesse mundo do empreendedorismo? Hoje, no mundo do empreendedorismo, eu penso que a primeira palavra que no vem Brasil, assim, no né? Brasil, aqui na nossa região, principalmente, tem, assim, eu penso que originalidade é uma palavra que a gente tem que ter. Eu acho que é por isso que o meu negócio tem dado tão certo. Eu não tenho medo do que as outras pessoas vão falar, eu não fico com, será que faço ou não faço? Tá dentro do teu propósito, é uma coisa que vai ser legal, assim, não vai machucar ninguém, não vai ferir ninguém, eu acho que você tem que apostar.
Independente do que tu acha que seu público vai aderir ou não. Aí depois isso é o outro passo, né? Ótimo. Mas originalidade. E eu tenho uma frase comigo, assim, que inclusive a minha irmã bordou, né? Tá lá na entrada do estúdio, que é: quem acredita sempre alcança, né? A música clássica aí do Renato Russo, mas essa é uma frase que eu tenho comigo muito forte, assim, de não desistir, né? Às vezes a gente fica naquele, será o que vão falar? Como é que vai ser? Mas não, quem acredita sempre alcança, é uma frase clara, objetiva, e a gente tem que botar isso, eu acho, tirar do papel e botar na prática, né? Então, não deixar de desistir, não deixar que as outras pessoas falem. Arrepiei nessa. Ninguém nunca me trouxe essa frase. Quem acredita sempre alcança. É isso. O empreendedor, ele acredita naquela visão e faz todo mundo acreditar e vir junto. Exatamente. E outra coisa que você me falou, quando fala de originalidade, tu deixou muito claro uma palavra que eu sempre falo. A minha metodologia, ela é de alavancagem de profissionais liberais que vendem a sua hora. E aí eu sempre, para esses profissionais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer assim para eles: parem de se moldar à demanda. A demanda é que vai se moldar a você, porque o que você faz é muito próprio teu. E só existe tu fazendo. Então, marina artesanal, só existe tu fazendo. Então, eles é que vão ter que ser atraídos por isso. Então, a autenticidade é tudo hoje, tanto na divulgação quanto no que você faz ali. Então, parabéns por imprimir essa tua autenticidade no que tu faz. É só sucesso. Muito obrigada, eu quem agradeço, né, Fábio, pela oportunidade também de estar aqui em outra cidade, né? Às vezes a gente fica meio restrito, mas é isso. No Brasil inteiro, que isso que a gente vai botar no YouTube, vai sair para tudo quanto é lado. Então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal, que assistiu a gente até aqui. E se você conhece algum empreendedor que tem essas características empreendedoras, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente convida para estar dando entrevista aqui no Inspire-se a Ser Negócio.